Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar o banco de dados no MySQL Workbench, né, a ferramenta, criar o banco de dados e criar a tabela. E também, quando a gente cria, a gente passa o conjunto de caracteres que esse banco de dados, essa tabela vai aceitar, que é o UTF-8. E nós vamos falar hoje, nesse vídeo, dessa questão do conjunto de caracteres UTF-8. Só que nós vamos falar do mais moderno, que a gente vai começar a usar. Já está usando, na verdade, né? Que é o TF8MB4, que é uma extensão do MB3, correto? Então, nesse vídeo, nós vamos criar uma tabela, criar um banco de dados e já vamos passar para eles, para elas, né? Vamos dizer assim, eles, que é o banco de dados, é o TF8, beleza? Pessoal, vou mostrar para vocês como criar das duas formas. Nós vamos criar usando as ferramentas aqui mesmo, de forma manual, e vamos criar usando o código, né? Então, o que acontece? Primeiro a gente vai criar aqui normal, usando o Workbench, depois a gente vai criar usando o código, como seria criando em código, tranquilo? E aí, quando a gente criar, a gente vai passar o TF8 e aí a gente vai explicar o que é esse UTF-8 para você entender direitinho, beleza? Tranquilo. Aqui do lado, pessoal, aqui nos esquemas, né, eu tenho Administration e esquemas, né, aqui no Workbench. Beleza? Aqui tem um tamborzinho aqui na parte dos esquemas. Esquemas são os bancos de dados, tá? Eu tenho um tamborzinho aqui, ó, que ele significa com sinalzinho de mais, né? Que na verdade parece um tamborzinho, mas na verdade são parecem umas pastilhas de pizza assim, uma em cima da outra. Aí o que acontece? Ele significa create esquema. Então eu clico neles e ele já me dá aqui, ó, new esquema, ou seja, novo esquema, tá? E aí eu vou colocar o que é que eu quero, né? Então eu coloco o nome do meu banco de dados. Então eu vou colocar assim, ó, my database, seria o nome do meu banco de dados, beleza? Aqui, pessoal, nos default chassis, né, os caracteres desse banco de dados para aceitar caractere especial, ó, veja que tem vários aqui. Então a gente já começa a usar a questão do UTF-8MB4, beleza? Então nós precisamos usar isso tanto no banco de dados como a gente precisa usar também na tabela, tá? Essa questão aqui dos caracteres. Olha só, esse UTF-8 MB4 ele é um conjunto de caracteres, né? Que representa todos os caracteres Unicode, tá? Incluindo emojis, símbolos e caracteres de idiomas asiáticos. É uma extensão do TF8MB3. Então, o MB4 já é uma extensão, já está mais atualizado, ele já é mais voltado para o futuro, beleza? O TF8MB3, né, que pode representar a maioria dos caracteres, mas não todos, né? Então, por isso que nós temos aí o TF-MB4. O TF8MB4, pessoal, é recomendado para usar em novos projetos, pois é compatível com o futuro, que foi o que eu acabei de falar agora há pouco, né? E também um conjunto de caracteres padrão para o banco de dados MySQL. Então, para usar, você precisa criar o banco de dados e as tabelas com o TF8MB4, beleza? Então aqui, ó, pessoal, eu escolho, né, coloco meu banco de dados, coloco meus caracteres, minhas coleções de caracteres, escolhi o TF8MB4 e só clico em aplicar. Ele vai trazer o código aqui, tá? E eu coloco em aplicar, finish. Aqui eu tenho um botão, posso fechar isso aqui, né? Eu tenho um botão aqui, ó, que é o refresh, tá? E aí o que acontece? Ele criou, tá aqui, ó, My Database. Eu dou um clique duplo nele e ele vai ser acionado aqui no Workbench. Agora ele está sendo acionado. Aqui embaixo eu tenho as tabelas, tá? Aí eu clico com o botão direito nela, Create Table, tá? Vem para essa tela e aí eu vou criar a tabela. A minha tabela, eu vou colocar o nome dela de My Table, beleza? E aí eu vou criar um ID para essa minha tabela, tá? Vai ser primary key, not null e auto-increment. E vou criar aqui o nome, tá? Caso eu já tenha o nome, que vai ser um varchar mesmo, beleza? Esse varchar bota 255, beleza? E aí o charset, né, collection, eu coloco a questão do TF8MB4, beleza? E aí eu posso aplicar, né? Fazer aplicar. O resto eu deixo tudo como tá, o restante, tá? E aí
essa questão do engine aqui, né, e no DB mesmo, nosso banco de dados, e eu deixo exatamente desse jeito. E aqui eu tenho o código e vou aplicar, tá bom? E aí ele cria também a minha tabela, tá? Dou um refresh e tá aqui, ó, minha tabela. Clico aqui nesse ladozinho que parece um calendáriozinho e ele vai mostrar minha tabela com o ID e com o nome. Beleza? My Database, né, o nome do banco de dados, My Table, ou seja, minha tabela. Beleza? Tranquilo? Agora eu vou clicar com o botão direito em cima do meu database, né, do meu banco de dados, e vou dar um drop schema, tá? Drop schema. Drop null, né? Ou seja, o que aconteceu aqui? Esse drop schema, né, um refresh aqui, ele apagou o meu banco de dados. Beleza? Nós criamos eles e agora nós apagamos. Por que nós apagamos? Porque agora nós vamos fazer da forma manual. Forma manual, pessoal, para criar um banco de dados com já o TF8 MB4. A gente coloca um create, tá bom? Create database, tá? Tudo junto, create database. O nome do meu banco de dados, beleza? Que vai ser só voltar aqui esse negócio, vai ser my database, tá bom? Database, my database. E aí eu vou colocar assim, ó, character, né? Character 7. Ou seja, eu vou mostrar para ele que eu quero o caractere, o TF8, ó, já vai me mostrando aqui, ó, o TF8 MB4. Beleza? Tô mostrando para ele que eu já quero o caractere o TF8 MB4. Aí o que acontece? Ó, create database, my database, caractere 7, TF8 MB4. Aí eu só mando executar, beleza? Ó, boto 2 pontos aqui no final e ele executou. Vamos dar um refresh aqui, tá aqui, ó, criou o meu database, tá bom? Criou o meu database, my database, o nome dele, né? Tá criado, tá? Aí eu posso pedir também para usar esse meu database, né? My database user, né? O que acontece? Esse user my database é aquela mesma coisa que eu fiz naquela hora, né? Dei um clique duplo e ele acionou o meu banco de dados. Agora eu fiz através do código. Tranquilo? Agora o que a gente vai fazer? Ele está acionado, o que a gente vai fazer? Vai criar a tabela, né? A gente vai criar a tabela também usando o código. Então a gente vai digitar create table, beleza? Ou seja, vai criar uma tabela. Aí eu preciso passar para ele o nome da tabela. Aí, no caso, qualquer nome aí que você quiser para sua tabela. Eu vou dar my table, né? Que é só uma questão didática, tá? Vou abrir e fechar parênteses e ponto vírgula no final. Essa é a estrutura para criar a tabela. Aí, o que eu faço? Eu clico aqui dentro, dou um enter, tá? Porque aqui dentro desses parênteses é que eu vou desenvolver o meu código que eu quero. A primeira coisa que eu vou criar é um ID, tá? Para esse ID eu vou passar um int, tá? Dizer que ele é um inteiro, ele vai ser not null, beleza? E também ele vai ser autoincremente, tá? Autoincremente, né? Ficou errado aqui, agora ficou certo. Ele vai ser autoincremente, vírgula. Embaixo eu vou criar um nome, minúsculo, né? Embaixo eu vou criar um nome, ele vai ser um varchar de 255 caracteres, né? Grande, né? Aí eu vou dizer o seguinte, depois que eu terminei ele, eu vou dizer que o character também, de novo, né? 7, ficou alguma coisa errada aqui, né? Character, né? Caractere, vamos dizer assim. O caractere 7 dele vai ser o TF8 MB4, uma vez que ele tem um MB3, né? O MB4 já é uma extensão do MB3, que o MB3 ele pega a maioria dos caracteres especiais, símbolos, emojis, mas não pega todos. O TF8 MB4 já pega praticamente uma grande maioria, tá? Já é mais para projetos do futuro. Beleza. Vou dizer também que ele esse campo ele é not null, né? Beleza. E também e só isso aqui. Aí o que vai acontecer aqui agora? Vou dizer aqui para minha tabela quem vai ser, eu preciso dizer quem vai ser a minha primary key, né? Quem vai ser a minha primary key? Aí eu coloco entre parênteses aqui
e digo que a minha primary key é o ID, tá? Ela que vai receber a minha chave primária. E no final, eu fecho os parênteses aqui, né? Já está fechado aqui e pronto. E aí, praticamente, o meu código, né? Para criar uma tabela, ela tá pronta aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? Criar a tabela. Para nem ver isso aqui, né? Deixa eu tentar mudar isso aqui, ó. Só para você melhor ver. Ó, então esse aqui é o código, né? Vai criar a tabela, beleza? Aí eu clico aqui e mando executar. Deixa eu só voltar aqui. Beleza. Então nós vamos executar esse código, tá? Aí eu vou dar um refresh, tá? Vou olhar aqui, ó. Tá aqui a minha tabela, ó. Tá criada, ó. Tá? Clico aqui nesse, parece um calendáriozinho e ela vai aparecer pra gente, ó, usando o código, se você quiser usar, select from mydatabase.mytable, tá? E aí nós temos a nossa tabela criada através de código. Então nesse vídeo nós criamos um banco de dados, criamos uma tabela e falamos do TF8-MB4. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Até um próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like aí para ajudar a gente. Beleza? Falou!